Um escritor escreveu algo interessante, que se nada revela sobre o ministério da Trindade, pelo menos dá uma vaga ideia dessa verdade. Né? O escritor aqui ele fez o seguinte comentário, né? Tentando aqui ilustrar, para a gente entender essa dinâmica da Trindade. Né? No fogo, há fogo, luz e calor, correto? No fogo tem luz, fogo e calor. Essas três coisas são inseparáveis na unidade do fogo. Não é possível separar o fogo da luz e do calor. A luz permite que vejamos as coisas, e por isso a luz é símbolo da verdade, que permite que conheçamos as coisas abstratamente, pela verdade. Daí que digamos que ao compreender algo, agora está claro. Agora está claro porque a verdade esclarece. A verdade é luz intelectual, e o calor do fogo é o símbolo do amor, enquanto a frieza é símbolo da falta de amizade, ou falta de amor, né? Assim, o André cantou aqui, né? A música do André Valadão ali. Abraça, vem aquecer o meu frio coração, né? Então, quando é que o... Faltou? Faltou uma folha? Não tem a mesma coisa. Tava copiando a minha amiga aqui do lado. Colando. Ah, é? Tava que eu não Tá tinha. faltando uma... Peraí. Tá faltando? Não, hoje vamos encerrar por aqui então, velho. Eu pensei, será que eu pulei demais? Mas não. Então, o calor do fogo é símbolo do amor, né? Assim como a ausência do fogo, a frieza, é o símbolo da falta de amor, falta de amizade. Assim como no fogo há fogo, luz e calor, assim em Deus há o Pai, o Filho, que é a luz de Deus, a verdade, e o Espírito Santo, que representa o amor de Deus. Que é uma ilustração, né? Base bíblica, João 16, 15 16, João 16, 11 e João 10, 38. Eu, quando me converti, o pastor deu uma ilustração, né? Para novo convertido, serviu. Né? Ele deu a seguinte ilustração, né? Deus, a Trindade é que nem o café com leite, né? Quando no café com leite tem 3 ingredientes, né? Tem 3 ingredientes, tem o café, tem o leite e tem o açúcar, né? Então o café é uma coisa, o leite é outra e o açúcar. Mas ninguém diz assim, eu vou tomar café, açúcar e leite. Eu vou tomar café com leite. Aqui um pouquinho para frente a gente vai entender um pouquinho melhor isso quando a gente estiver estudando aqui sobre a unidade. Mas aquela ilustração para novo convertido ajudou. Independência. Deus é um ser não causado e ninguém além dele próprio sustenta seu ser. Ele não precisa de nós nem do restante da criação para nada, pois existe por si mesmo e não depende de qualquer coisa externa a si próprio para existir. João 5:26, Atos 17:28 e Apocalipse 4:11. Eu vou ler só o texto aqui de João 5:26. João 5:26 diz, né? Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então o que é esse atributo de Deus aqui? Ele está destacando que Deus não depende de nós, no sentido de que Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é o grande eu sou. Se Ele determinar ou decidir fazer qualquer coisa na Terra, Ele não precisa pedir conselho para ninguém, Ele simplesmente faz e acabou, né? Porque Ele é Deus. Mas é importante dizer que, embora isso aqui seja uma verdade, né? Que Ele não precisa de nós, ainda assim Deus decidiu fazer as coisas aqui na Terra com a nossa participação, né? E aí a Bíblia está cheio de exemplos, né? Centenas e centenas de exemplos. Os próprios milagres de Jesus, né? Quando ele fez as bodas de Caná da Galileia, ele podia ter transformado água em sangue, ter feito tudo sozinho, mas ele pediu a ajuda dos mestres-salas, né, para encher as talhas com água. O mais difícil ele fez foi transformar água em vinho. Mas ele
Ali ele deu uma demonstração do como que funciona a mente de Deus, né? Ele gosta de trabalhar em parceria, né? A mesma coisa aconteceu na ressurreição de Lázaro, né? Quem precisou tirar a pedra, né? Jesus fez o mais difícil, ressuscitou Lázaro, mas quem tirou a pedra foi o povo, né? E a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios 12, que Jesus é o cabeça do corpo e nós somos os membros. Então, ele sendo cabeça, poderia fazer tudo sozinho, mas ele decidiu fazer de nós membros do corpo dele aqui na Terra para poder interagir com a gente e agir através de nós, né? Isso não torna Deus independente, ele continua sendo independente, mas ele quer agir o tempo todo com a nossa participação. Deu para entender essa parte? Ele é independente, mas ele não quer ser independente, né? Isso mostra a humildade de Deus, né? Que embora tendo poder para fazer tudo sozinho, ele decidiu fazer com a nossa cooperação. Mas se em algum momento ele decidir fazer qualquer coisa na Terra sem a ajuda do homem, ele faz. Não precisa da ajuda do homem, né? Então, isso se chama independência. Eternidade. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. E percebe todo o tempo como igual realismo, né? Ele não tem um princípio nem fim, né? Ele criou o próprio tempo e, portanto, é independente dele. Êxodo 3,14, Salmo 90, versículo 2 e 2 Pedro 3,8. Salmo 90. Mais tarde eu escutei uma música que Salmo 90. Salmo 90, versículo 2, né? Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra, um mundo de eternidade, tu és Deus. Amém. Então, antes que os montes nascessem, antes que a terra e o mundo fosse formado de eternidade, ele já era Deus. Então, ele é um Deus eterno, né? Não tem como estabelecer uma origem de Deus, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Deus é eterno. Imutabilidade. Se vocês permitirem, a gente vai até o final dessa página. O que vocês acham? Vamos até o final dessa página hoje? Para não estender muito tempo de vocês aí, o que vocês acham? Que hoje o louvor aí foi só... O que vocês acham? Vamos até o final da página aqui? Para encerrar a página? Então, imutabilidade. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Vou repetir, Deus é imutável no seu ser, ou seja, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, tá? Nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas, né? Então, importante lembrar que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, né? Embora o Filho, aos olhos humanos, ele representou ser um pouco mais amoroso, né? E generoso, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, né? Ele continua sendo o mesmo Deus, né? E eu já citei aqui numa das aulas, né? Ananias e Safira não morreram no Antigo Testamento. Né? Ananias e Safira morreram no Novo, né? Diga-se de passagem, é ele que dá a vida e ele que tira a vida, né? Então, Deus não pode mudar porque é eterno e perfeito. Salmo 102, 25 ao 27, Malaquias 3:6, Tiago 1:17, Salmo 33, 11, Números 23, 19. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores, né? O exemplo aqui de Jonas 3, do 6 ao 10. Né? Então, Jonas foi até a cidade de Nínive, convicto, né, que ele ia liberar uma sentença sobre Nínive e Deus ia fulminar aquele povo todo, mas depois
do povo ouvir o sermão de Jonas, né, que foi o sermão escatológico mais curto da Bíblia, né? É um versículo, né? Ainda em tantos dias e Nínive será subvertida, né? O sermão mais curto e objetivo A gente às vezes acha que Deus precisa de horas para falar com a gente, né? Uma frase de Jonas, uma palavra, né? Foi que nem um míssil, né? No coração do rei de Nínive, e o rei, então, botou todo mundo para jejuar e se arrepender. E Deus, então, voltou atrás, né? Na decisão em relação à cidade de Nínive. Então, por causa do arrependimento, né? Vocês conhecem o texto de 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, né? Então, aquilo que Deus tinha planejado fazer, ele não faz mais. Né? Aleluia. Mas, para isso, precisa haver arrependimento, né? Vários exemplos na Bíblia, né? O rei Ezequias, né? Vocês lembram, né? Que o profeta Isaías vai até a casa dele, libera uma sentença que ele ia morrer, e aí ele já começa a se arrepender e a se contristar diante de Deus. O profeta Isaías está indo embora, no meio do caminho Deus fala com Isaías, volta lá. Diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Né? Então, na mesma hora, não deu nem tempo. Né? Então, Deus ele se move também quando há quebrantamento e arrependimento. Além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Então, Deus é livre, né? Para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo, né? Tem um texto lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés, ele vai dizer, né? Eu vou me compadecer de quem eu quiser e eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Então, é assim que Deus age, né? Se ele quiser ter misericórdia, ele tem. Se ele não quiser, ele não tem. Por isso ele é Deus. Né? Por isso ele é soberano, né? Que é uma característica que a gente vai aprender sobre Deus, né? Que é a soberania. Ele tem a capacidade de tomar suas decisões. Mas, normalmente, a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, quando há um quebrantamento sincero, normalmente Deus atende. Né? Deus atende. Né? Só eu costumo dizer, não vai querer chorar, espernear, fazer oração para ganhar na Mega Sena acumulada, né? Já joguei na Mega Sena, aí você chora, se quebranta dentro de Deus, Senhor, mas eu quero. Mas pode chorar o dia todo, que Deus não vai se mover, com certeza. Mas eu quero ajudar os pobres. Já vai para a tortura psicológica, né? Quero ajudar o pastor. Eu quero ajudar o pastor. Sinto muito. Primícia. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado da oração perseverante dos justos. Números 14, do 1 ao 20, 2 Reis 20, do 2 ao 6, Isaías 38, do 2 ao 6, Lucas 18, do 1 ao 8, né? Que é aquela passagem da viúva pobre, né? Ali é interessante essa passagem que diz, né? A viúva pobre, de tanto ela bater, a Bíblia, ali é uma parábola, né? Está falando do juiz iníquo, né? O juiz iníquo, que era um juiz mau, de tanto ela bater, ele atendeu, né? Mas se o juiz iníquo, de tanto a viúva bater, ele atendeu, imagina que Deus, né, que não é um juiz iníquo, se ele não vai atender aqueles que clamam de dia e de noite. Né? Mas interessante daquele texto que diz, né, mas porém, quando o Filho de Deus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Por quê? Porque às vezes o que falta para o ser humano é uma palavrinha de 2 letras chamada fé. Né? Aí Deus... Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, Deus não está fazendo algumas coisas na nossa vida porque a nossa fé não está à altura. Não está bom, Cristo. Não está do jeito que Deus gostaria que tivesse. Unidade. Vamos voltar para falar sobre unidade. Deus não está dividido em partes, mas percebemos atributos diversos enfatizados em momentos diferentes. Não existe um atributo mais importante do que o outro. 1 João 1,5 e 1 João 4,16. Deus é o único Deus. Êxodo 23,
Deuteronômio 4, 35, Isaías 44, do 6 ao 8, 1 Timóteo 1, 17. Então aqui a citação de Deuteronômio 6, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este era um dos fundamentos da lei do Antigo Testamento. Haverá contradição entre este ensino da unidade de Deus e o ensino da Trindade do Novo Testamento? Ponto de interrogação. É necessário distinguir entre duas qualidades de unidade. Existe a unidade absoluta e a unidade composta. A expressão um homem traz a ideia de unidade absoluta, porque se refere a uma só pessoa. Mas quando lemos que o homem e a mulher serão uma só carne, Gênesis 2, 24, essa é uma unidade composta, visto que se refere à união de duas pessoas. A qual classe de unidade se refere Deuteronômio 6, versículo 4? Pelo fato de a palavra estar no plural, né? Nosso Deus, que vem da palavra Elohim no hebraico, concluímos que se refere a uma unidade composta. Então, assim, a doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como unidade composta, inclusive de três pessoas divinas unidas na essencial unidade eterna. Amém? Então, bem legal essa explicação aqui da unidade composta, né? Para a gente entender um pouquinho melhor também a questão da Trindade. Um texto que eu gosto bastante é lá de 1 João, capítulo 5, lá um pouquinho antes do final da Bíblia, né, de Apocalipse. 1 João 5, no versículo 7, ele vai dizer assim, ó: pois três são o que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então esse texto aqui está bem claro, né? 1 João 5, 7. Três são que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é o Verbo, que é Jesus, o Filho, né? E o Espírito Santo. E estes três são um. Espiritualidade. Deus é espírito, portanto não tem corpo, né? João 4, 24. Né? Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele existe como ser que não é feito de matéria, que não tem partes, formas ou dimensões. 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então é um rei invisível, né? Um rei invisível, mas real. Ele existe, Êxodo 20, do 4 ao 6, e Deuteronômio 4, do 15 ao 16, né? A palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus, né? Então, como é que se explica as aparições de Deus no Antigo Testamento, né? Isso a gente chama de teofania. Né? Teofania, que também é chamado por alguns teólogos de cristofania, né? São aparições do próprio Jesus no Antigo Testamento. Então, aquele ser, por exemplo, que estava dentro da fornalha, né? Junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Pelas características, tudo indica que é Jesus, né? Não tem como não ser outra pessoa. Então, é a mesma descrição que está lá em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, né? Aqui diz, né, que quando João teve essa experiência com ele na ilha de Patmos, né? Ele vai dizer, né, que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Né? Então essa mesma expressão aqui a gente lê lá no Antigo Testamento, né? Mostrando que em vários momentos existiram aparições de Jesus no Antigo Testamento. Há quem diga também que Melquisedeque, né, aquele sumo sacerdote que celebrou a ceia com Jesus Cristo, muitos teólogos acreditam que ele era
uma cristofania também, que era o próprio Jesus, porque a Bíblia diz que ele não tinha genealogia de dias, né? Então tem várias características. Ele era o príncipe de Salém, né? O rei da paz, né? O príncipe da paz, né? Salém é a antiga Jerusalém, que é a cidade da paz, né? Então, quem que é o príncipe da paz? Né? É Jesus. Então, muitas, até me arrepio aqui, ó. Muitas características de Melquisedeque, o fato dele ter celebrado a primeira ceia, né? Bom, quem que tem autoridade para celebrar a ceia, né, cara? Quem que pode celebrar a ceia? Então, há realmente uma possibilidade que Melquisedeque pudesse ser o próprio Cristo, né? Então, essas aparições, chamadas de teofania, ou cristofania, são aparições de Jesus no Antigo Testamento. O Deus Filho, né? O Deus Pai, esse daí, biblicamente, nunca foi visto. Nunca não se tem como fazer uma imagem dele, né? Apesar também que as imagens que nós temos de Jesus Cristo, nos dias atuais, não são imagens precisas, né? Vocês sabem que são imagens que foram criadas, mas tudo indica que Jesus deveria ter pele morena, né? Os judeus daquela época não necessariamente teria olhos claros, né? Mas enfim, isso é... Esse Jesus que é apresentado para nós é o romano, né? Esse Jesus é um Jesus mais, né, mais europeu, né? A palavra diz que Jesus não tinha formosura, né? Embora que esse texto de Isaías 53, eu hoje entendo que ele é uma continuação de Isaías 52, né? Porque na verdade a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? Eram pergaminhos. E tudo leva a crer que ele ficou sem parecer e sem formosura por causa da via crucis, né? Por causa do sofrimento que ele padeceu, né? Se você for ler Isaías 52, no finalzinho do 52, vai dizer assim, ó, vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava tão desfigurado, né? Tão desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará a muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aí continua, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, né? Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então todo esse texto aqui ele está falando do momento em que Jesus na cruz ele levou toda a maldição do pecado, né? Então eu creio que naquele momento ali ele ficou sem parecer, sem formosura, porque ele foi. Mas é que nem o pastor tinha comentado antes. Sim. Marquinhos, né? Aquela hora que Judas foi beijar ele, eu digo assim, ser formosura, que ele não era um. Sim, não era um cara bonito, né? Assim, Sim, comum, correto, era uma pessoa comum. Terrorista lá. Era parecido aquele lá. Era comum, por isso que quando o pastor falou assim, ó, Judas foi lá e deu um beijo no rosto Sim, dele sim. pra ver quem era. Né? Isso é real. Porque eu vejo, no que eu entendi na Bíblia, diz que ele era assim formosura, ele não era um. Sim. Com certeza não era um modelo, né? Não era um Gianecchini, né? Que nem ali que o pastor falou ali que Jesus aparecia no Velho Testamento, a própria rocha que jogou a água e matou a sede. Nós entendemos, né, que nós temos a Torá ali, era Yeshua, era Jesus. Sim. Que ela caminhava, né, no deserto e matava a sede. É o próprio Jesus que estava ali. Tudo o Antigo Testamento aponta né? Para ele, né? Na verdade, de aparição ali, na verdade. Mas tem. Depois, se vocês quiserem, tá? Eu tenho no meu canal do YouTube, tem um videozinho, Cristofania. Foi uma aula extra que eu gravei, porque a gente tocou nesse assunto, que eu tenho uma turma de escola também na quinta-feira à noite, lá em Canelinha, né? E a gente acabou caindo nesse assunto da cristofania. E aí
eu acabei preparando um material um pouquinho mais detalhado, não extremamente detalhado, mas um pouquinho mais detalhado, e aí eu gravei, né? Aí se você entrar no meu canal do YouTube, Cristian Zunino, e botar lá Cristofania, você vai encontrar essa aula. Aí tem lá, deve ter uns 15 minutos eu explicando sobre a cristofania e citando os versículos bíblicos, né? Então, para quem... É Cristianofonia? Não. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus porque o meu nome significa aquele que segue a Cristo, mas ele é o Cristo, eu sou o Christian. Ainda bem que você não fica vermelho, né, André? Fica pra mim? Não. Ai. Ah, bem. Então aqui, ó, só pra gente encerrar então, né? É desse jeito. Ó, quem tá sério. Tá certo, é terrível. As passagens que atribuem a Deus partes corporais, segundo Crônicas 16:9, Salmo 91, do 1 ao 4, devem ser entendidas em sentido figurado, pois são antropomórficas. Deus é espírito com personalidade. Ele pensa, sente e fala, né? Deus pensa, sente e fala, sendo espírito, né? Embora a gente pense assim que pensar e sentir é coisa da alma, né? Mas Deus é um espírito que pensa, sente e fala. Sendo espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres dotados de corpo físico. Ok? Uma curiosidade que a gente aprendeu, né, nesse estudo ali sobre a cristofania, que depois você vai acompanhar no meu canal do YouTube, é que quando Jesus aparece lá após a ressurreição dele, né, que a Bíblia diz que os discípulos estavam numa sala e Jesus apareceu no meio deles, né? Então muitos chegam a pensar que Jesus estava com um corpo sem matéria, né? E que ele atravessou a parede, né? Mas não, né? Tem passagens que deixam bem claro que Jesus tinha um corpo que dava para tocar. Tanto é que ele disse para Tomé, toca aqui, pode tocar. Então, era um corpo físico mesmo. Jesus, quando ressuscitou, ele tinha um corpo, né? Tinha um corpo, e a Bíblia deixa claro, isso tem passagens ali que deixam muito claro. Provavelmente, Jesus, que é educado, ele deve ter batido a porta, alguém abriu e ele entrou. Embora a Bíblia não mostra isso no detalhe, mas com certeza que foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Jesus não é da característica dele arrombar a porta, né? Quem arromba a porta é o capiroto lá. Aquele arromba, né? Ele não, né? Eis que estou à porta e bato, né? Ele é educado, ele tem protocolos, né? Então ele não arromba a porta. Amém? Então vamos parar por aqui hoje e na próxima a gente continua. Alguém marca aqui, vamos fazer um xizinho aqui, né, Cris? Pra gente não esquecer, né? Estamos no 7, o número da perfeição. Se alguém for procurar o meu canal do YouTube, meu nome é Christian com CH, tá? C-H-R, Cristian Zunino. Deve ter umas 3.000 mensagens no meu canal do YouTube. E tem no Vinho das Águas também, né? Ministério Vinho das Águas. Aí lá tem essa aula sobre cristofania. Quem que vai orar, hein? Agradecendo aí por a aula, para encerrar a gravação. Olha aí, depois. a ponta da colônia já caiu. Pastor, caiu? quê? É. A água já chegou no nível da ponta da colônia. Acho que ela está quase aqui no centro. Carregou a ponte já. Carregou. Está com alerta de enchente já para São João. Ah, mas a ponte da colônia lá tá construída bem baixinha, né? Bem O baixinha. exército fez uma segunda agora, né? Um pouco mais Sim, alta. pois é. Já está na Estava altura. quase na altura da... Já está quase na altura da outra. Mas não vai. Eu creio que não vai não, porque a chuva já parou, né? O problema não é aqui, o problema é em cima. Lá em cima. Chove lá, né? Lá tá Vê chovendo. o que né? desce agora. Ora aí, Cris. Ora aí. Deus tem misericórdia. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, mais essa oportunidade, Senhor, de comer o teu alimento, o pão vivo que desce do céu, Senhor. Quero te agradecer pela vida do Christian, Pai, que está aqui nos auxiliando, Senhor, sendo um canal de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Senhor. Quero agradecer por cada família que está aqui representada, Pai.
Nós te louvamos, Amém, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor, e que vai fazer ainda através de cada vida que está aqui, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, e honrar o teu santo nome, Pai, entregar tudo a ti, Pai, porque tudo pertence a ti, Senhor. Tudo vem de ti, tudo voltará para ti, Senhor, como honra, Senhor, como glórias, como ações de graça, Senhor, através dos nossos louvores, Senhor. Louvores sinceros, no coração cheio de amor, de gratidão, Pai, por aquilo que tu tens feito, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Queremos com os nossos irmãos como igreja que perdi a tua intervenção, Senhor, sobre essas águas que estão descendo, Pai. Guarda as famílias, Senhor, ao redor desses rios, Senhor. Livra, Senhor. Contém, Senhor. Tu tens o poder de conter, Senhor, cada centímetro, Senhor, de água, Senhor, através da tua voz, da tua palavra, Senhor. Pode paralisar, Pai, pode conter, Senhor. Então nós viemos como igreja, como corpo, Pai, pedir, Senhor, contém essas águas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, contém, Senhor. Já passamos por tantos, Senhor. Livra, Senhor, livra o teu povo, Senhor. Livra o teu povo, Pai. É que nós pedimos e clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor Jesus.